Tem gente que confunde bondade com fraqueza, e às vezes a própria pessoa cai nessa armadilha, achando que, para ser respeitada, precisa ser sempre gentil, disponível, compreensiva, mesmo quando isso a machuca por dentro. Talvez você já tenha sentido isso na pele, aquele peso de dizer sim quando tudo dentro de você queria dizer não. A verdade é que ser bonzinho o tempo todo é como dar um mapa da sua alma para os outros e deixá-los decidir por onde você deve andar. Isso, meu amigo, mina seu valor sem você nem perceber. O estoicismo ensina que a virtude está na razão e não na aceitação alheia. Ou seja, nem todo sim é nobre. Às vezes é só medo disfarçado. Pensa com calma. Quantas vezes você se dobrou por dentro só para manter a paz por fora? Quantas vezes você se anulou em silêncio, esperando o reconhecimento, e no fim, só colheu cansaço? O problema de ser bonzinho demais é que isso te transforma numa versão diluída de si mesmo, e a pior solidão é justamente essa, estar com todo mundo, mas longe de quem você realmente é. A frieza estoica, diferente da frieza emocional, é a coragem de manter o pé firme no que é certo para você. É aquele silêncio que fala alto, aquela firmeza tranquila que não precisa gritar para ser ouvida. E quando você adota essa postura, o respeito começa a chegar, porque as pessoas sentem quando você não está mais disposto a se vender barato. Grande virada começa quando você percebe que agradar todo mundo não é sinônimo de ser uma boa pessoa. É quando você entende que existe um limite saudável entre ajudar e se anular. O estoico não vive para agradar. Ele vive de acordo com a razão, e isso exige coragem. Coragem de desagradar, de ser mal interpretado, de ser firme quando o mundo espera que você seja flexível. Não é fácil, eu sei, mas nada que vale a pena é. Porque a verdadeira força não é gritar mais alto. É saber quando o silêncio vale mais que 1000 justificativas. Vamos a uma coisa prática. Comece aprendendo a dizer não de forma simples. Não precisa justificar demais, nem se sentir culpado. O não dito com respeito é um sim para sua saúde mental. Responder com firmeza, tipo, agradeço o convite, mas hoje não posso. Já muda completamente a forma como os outros te veem. Porque quem se respeita impõe respeito. E se alguém insiste ou tenta te fazer mudar de ideia, é aí que você reforça o limite, não com raiva, mas com clareza. Porque o limite não é só uma cerca, é um espelho. Ele mostra quem te respeita de verdade. Outro ponto-chave: crie um espaço para si mesmo dentro da sua rotina. Parece simples, mas pouca gente faz. Reserve um horário para cuidar de você, sem interrupções. Pode ser de manhã cedo, à noite, tanto faz. O importante é ser sagrado. Porque quando você se prioriza, você envia uma mensagem para o mundo. Eu também sou importante. E adivinha? As pessoas começam a perceber isso e param de te tratar como um plano B. O estoicismo nos lembra que cuidar da mente é um ato de honra. E esse tempo que você tira para si é mais valioso do que parece. E olha só, falar que vai cuidar de si é bonito, mas fazer mesmo, com constância, é o que solidifica essa nova identidade. Porque as ações falam mais do que promessas. Se você disser que precisa de um tempo, mas sempre cede, o que está ensinando aos outros? Que suas palavras não têm peso. Mas quando você diz e faz, aí sim o jogo vira. E é assim que nasce o respeito verdadeiro. Não pelo medo, mas pela coerência. O estoico não precisa provar nada. Ele mostra quem é vivendo o que acredita. Você já percebeu como algumas pessoas vivem tentando controlar os outros, usando culpa, expectativa e chantagem emocional? E muitas vezes, quem é bonzinho demais acaba sendo o alvo mais fácil. Isso porque quem quer agradar o tempo todo, raramente impõe limites claros. A frieza estoica entra como um escudo aqui. Não para te deixar insensível, mas para te proteger das garras invisíveis que sugam sua energia. É sobre não ceder ao primeiro, olhar de reprovação. Não se perder tentando manter todo mundo confortável, enquanto você desaba por dentro. O respeito começa quando você para de implorar por ele. Ser autoridade da própria vida não é gritar independência.
é viver com base nos seus valores, mesmo quando ninguém aplaude. É seguir seu caminho, mesmo quando os outros torcem o nariz. O estoico não age conforme o vento da aprovação externa. Ele tem um norte interno, seus princípios. E olha, quando você começa a tomar decisões com base no que acredita, a vida começa a fazer mais sentido. Pode até doer no começo, pode afastar gente que não entende. Mas o que fica é forte, é real. E isso vale cada desconforto do caminho. Agora, pensa comigo, como é que alguém vai te respeitar, se nem você respeita suas próprias escolhas? Se você vive cedendo, recuando, pedindo desculpas por ser quem é, a mensagem que passa é de insegurança. E o mundo sente. Ser firme não é ser grosso, é ser claro. Quando alguém tentar te convencer a ir contra seus valores, você pode até ouvir com empatia, mas manter o pé no chão. Eu entendo seu ponto, mas essa é a decisão que está alinhada com o que eu acredito. Essa frase simples já cria um muro sutil entre você e a manipulação. Autossuficiência emocional é um nome chique para algo muito simples. Parar de depender dos outros para se sentir bem com o que decidiu. Sabe aquela vontade de correr para contar sua escolha e ouvir um "fez certo"? Então, isso é um vício, e como todo vício precisa ser quebrado. Quando você toma uma decisão, respira e segura com firmeza ela, sem sair buscando aprovação, você começa a sentir uma liberdade que não tem preço. A liberdade de ser quem você é, mesmo que ninguém mais esteja batendo palma. Uma prática que ajuda muito é a reflexão diária. No fim do dia, pergunte a si mesmo: hoje fui fiel aos meus princípios? Onde posso melhorar? Isso, aos poucos, vai te tornando mais forte por dentro. E essa força não precisa de plateia. Ela é silenciosa, mas muda tudo. O estoicismo não nos convida a sermos perfeitos, mas conscientes. E a consciência é como uma lâmpada acesa. Não ilumina só o caminho, mas espanta o que vive na sombra. E quando você começa a praticar isso, de verdade, as pessoas notam. Algumas vão te admirar mais, outras vão se afastar. Mas tudo bem, porque quem permanece é quem respeita quem você realmente é. E isso é muito mais valioso do que a companhia de quem só gosta da sua versão adaptada. A frieza estoica, não. É um escudo contra o amor. É um filtro contra o desrespeito. E quando você adota essa postura, você para de aceitar migalhas emocionais e começa a exigir, com o seu silêncio firme, o respeito que sempre mereceu. Desapegar da necessidade de agradar é como tirar uma mochila cheia de pedras das costas. De repente, você percebe que estava carregando peso demais, tentando ser aceito por todo mundo. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade começa quando a gente se liberta da opinião dos outros. Quando você para de moldar suas ações para caber nas expectativas alheias, você começa, enfim, a caber dentro de si mesmo. É aí que nasce o respeito. Quando você vive com base no que acredita, não no que esperam de você. A vida começa a ter um gosto mais puro. Quantas vezes você ficou em silêncio, engolindo palavras, só para não desagradar, e depois ficou remoendo aquilo por dias? Isso não é paz, é prisão disfarçada. Ser firme não é ser agressivo. É apenas se recusar a continuar traindo a si mesmo em nome de uma harmonia artificial. E isso exige treino. Treino de verdade. Cada vez que você disser um não, quando antes diria talvez, está fortalecendo sua identidade. E acredite, o mundo respeita quem sabe se posicionar. Quem vive com base em seus próprios princípios emite uma energia diferente, uma energia que impõe presença, sem precisar levantar a voz. Vamos falar de crítica? A crítica machuca mais quem está em busca de validação. Mas quando você tem clareza de quem é, as palavras dos outros perdem a força. Não significa que você se torne indiferente, mas sim que você começa a filtrar. Quando alguém te criticar, respire e pergunte: isso me constrói ou apenas tenta me controlar? O estoico responde às críticas com razão, não com reação. E isso muda tudo, porque você para de dançar conforme a música dos outros e começa a compor sua própria melodia interior. Outra armadilha de quem é bonzinho demais é querer resolver tudo na hora,
por medo de desagradar. A pessoa mal terminou de falar e você já está dizendo: deixa comigo. Calma, respira, aprende a pausar, dizer: vou pensar nisso e te respondo mais tarde. Isso mostra que você valoriza seu tempo, suas decisões, sua clareza. O mundo está cheio de gente impulsiva, mas quem age com pausa e ponderação brilha diferente. O estoico não se apressa. Ele sabe que a pressa muitas vezes é inimiga da razão. E quando você começa a se libertar da necessidade de agradar, algo mágico acontece. Você se aproxima da sua essência. E, paradoxalmente, começa a atrair pessoas que te respeitam justamente por você não estar mais tentando ser o que elas querem. Isso é força. Isso é maturidade. Isso é o que torna alguém verdadeiramente admirável. A frieza estoica, nesse ponto, não é dureza, é clareza. E quem vive com clareza, vive com menos peso e mais propósito. A presença se torna mais leve, mas também mais marcante. E olha só que interessante. Quando você afirma sua verdade com calma, mesmo diante da oposição, você se torna um espelho. As pessoas podem até não concordar com você, mas vão começar a enxergar o valor de alguém que não se dobra só para agradar. Isso é raro hoje em dia. E o que é raro é valioso. A firmeza tranquila de quem se respeita é como uma âncora num mar revolto. Mantém tudo estável, mesmo quando tudo ao redor parece caótico. E é aí que o respeito floresce, no solo da autenticidade. Vamos falar sobre drama? Porque sim, o mundo está cheio dele. E quanto mais você tenta agradar, mais você se vê preso em histórias que nem são suas. Pequenas provocações indiretas, joguinhos emocionais. Tudo isso suga sua energia. Mas o estoico entende que a paz não é ausência de conflito externo, é ausência de tormenta interna. Quando você escolhe não entrar no jogo, não morder a isca, você se liberta. O segredo é simples. Você não é obrigado a reagir a tudo. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa que existe. Tem gente que se alimenta de tensão. Gosta de causar, de cutucar, de ver a confusão pegar fogo. E adivinha quem costuma ser o alvo favorito? Quem quer agradar. Porque quem tenta ser legal com todo mundo vira alvo fácil. Mas quando você começa a reagir com serenidade, com aquela calma que incomoda, essas pessoas perdem o poder. A provocação perde a graça quando não encontra plateia. É como se o fogo perdesse o ar. O estoico observa, respira e responde. Com propósito, nunca por impulso. Então, se alguém tentar te puxar para um conflito, pergunte a si mesmo: isso vai me fazer crescer ou só me desgastar? Se a resposta for desgaste, não vá. Diga algo como: eu entendo seu ponto, mas não vou continuar essa conversa. Pronto. Simples, direto e extremamente poderoso. Porque nesse momento você mostra que suas emoções estão sob sua liderança, não na coleira de ninguém. Isso não é fraqueza, isso é domínio, é autocontrole. E é isso que impressiona. Não o grito, mas a capacidade de não gritar quando seria fácil perder a cabeça. A serenidade, meu amigo, é como um manto invisível. Ela não chama a atenção de cara, mas muda o clima de qualquer ambiente. Quando você entra em um lugar em paz consigo mesmo, as pessoas sentem. E isso impõe respeito sem que você precise abrir a boca. O estoico sabe que as emoções dos outros pertencem a eles, não a ele. Você pode ouvir, acolher, até ajudar, mas não é obrigado a carregar o peso do mundo nos ombros. Ser bom não é ser esponja emocional. É saber onde termina o seu limite e onde começa a responsabilidade do outro. Essa separação é libertadora. Você pode ter empatia sem se afogar na dor do outro, pode ouvir sem absorver, pode ajudar sem se anular. Tudo isso vem com prática. Práticas simples, respiração, meditação, escrita. Coisas que te reconectam com seu centro, com o que realmente importa. E quanto mais você treina o autocontrole emocional, mais você percebe que o respeito nasce da tranquilidade, não da tensão, do equilíbrio, não da reação. E isso te torna não só mais respeitado, mas também mais leve. Porque o peso que você carrega é só o que te pertence.
E a mágica da frieza estoica é essa: quanto mais você desenvolve essa força silenciosa, mais você percebe que não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa vencer todas as discussões, não precisa agradar todos os lados, não precisa ser o mocinho da história de todo mundo. Basta ser verdadeiro com você. Isso sim é força, isso sim é liberdade. Porque no fim das contas, o respeito que realmente importa é aquele que você tem por si mesmo. O resto é consequência. Sabe aquela sensação de rejeição que dói lá no fundo? Aquela que faz a gente se sentir pequeno, inadequado, descartável? Pois é. A maioria das pessoas tem pavor de passar por isso, mas o estoicismo vira o jogo quando nos ensina que a rejeição não é uma sentença, é um espelho. Ela mostra onde ainda estamos frágeis, onde nossa autoestima depende de fatores externos. E quando você começa a ver a rejeição como uma professora, não como uma inimiga, tudo muda. Porque toda dor traz um recado, e quando você escuta esse recado com maturidade, você cresce. Aceitar a rejeição como parte da jornada é um passo gigantesco rumo à liberdade. A verdade é que ninguém agrada todo mundo, e tentar viver assim é como andar em círculos dentro de uma gaiola invisível. Quando alguém disser não para você, tudo bem. Quando uma porta se fechar, observe, respire e siga, porque às vezes uma porta trancada é só o universo te protegendo de algo que não era para ser seu. O estoico entende que não controlar tudo é parte da vida, e que o valor dele não depende de quanto sim ele recebe, mas de quantas vezes ele se mantém firme depois de ouvir um não. Rejeições são como espinhos no caminho. Machucam, mas também te ensinam onde pisar com mais firmeza. Cada situação difícil pode ser um trampolim, se você souber olhar com os olhos certos. Não passou naquela entrevista? Não foi aceito naquele grupo? Não deu certo com aquela pessoa? Use isso como combustível. Pergunte-se: o que eu posso aprender aqui? Talvez seja melhorar sua comunicação, suas escolhas, ou até perceber que você estava buscando algo que nem era tão bom assim para você. O estoico é assim: não lamenta, aprende. E avança com mais clareza. Agora tem uma chave poderosa aqui: desapegar da necessidade de ser aprovado o tempo todo. Essa necessidade é um grilhão disfarçado de desejo. E quanto mais você alimenta, isso mais frágil fica, porque seu valor começa a depender do olhar do outro. Mas quando você se guia pelos seus próprios princípios e não pela busca por aceitação, você se fortalece por dentro. É como acender uma luz interna que não apaga, mesmo quando tudo ao redor escurece. O respeito começa dentro, e ninguém pode tirar isso de você. É nessa jornada que você vai percebendo que cada rejeição que você sobreviveu te deixou mais forte, mais consciente, mais alinhado com a sua essência. A rejeição é só um lembrete de que o mundo não gira ao seu redor, e isso é libertador. Porque se não gira ao seu redor, você também não é obrigado a se moldar a ele. O estoico compreende que a vida não entrega tudo o que a gente quer, mas entrega exatamente o que a gente precisa para crescer. E a cada não que você atravessa, você fica um pouco mais invencível. E sabe o que é mais bonito disso tudo? É perceber que mesmo sem plateia você continua firme. Mesmo sem aplausos você não desiste. Mesmo sem garantias, você continua tentando. E essa constância silenciosa, isso é respeito, isso é grandeza, isso é o que separa os que vivem reagindo dos que vivem construindo. Porque no fundo, a maior vitória não é conquistar todo mundo, é conquistar a si mesmo. E aí, meu amigo, ninguém mais tem o poder de te derrubar. Chega uma hora em que você simplesmente para. Para de correr atrás da aprovação. Para de tentar caber em moldes que não te servem mais. Para de silenciar sua voz para não incomodar. E nesse parar, você se encontra. O estoico entende que viver é uma escolha diária de coerência. Não se trata de viver para causar impacto, mas de viver com propósito. E quando você vive com propósito, você incomoda. Porque a calma incomoda, a firmeza incomoda. A clareza assusta quem vive na dúvida, mas não tem problema, porque a sua paz não depende da inquietação dos outros.
Rejeitar o drama é um dos maiores sinais de maturidade. Você pode ouvir, compreender, até sentir empatia, mas não precisa entrar no turbilhão emocional de todo mundo. Isso é autocuidado. É escolher onde colocar sua energia. É saber que nem tudo que chega até você merece uma resposta. Às vezes, o verdadeiro poder está em não reagir, em manter a compostura enquanto o caos tenta te puxar para dentro. E, quanto mais você pratica isso, mais as pessoas ao seu redor percebem. Esse cara tem algo diferente. Ele não se abala fácil. Ele é respeitado. E quando você escolhe a serenidade, você cria um campo de força invisível. Não é arrogância, não é frieza emocional. É apenas maturidade emocional. Você começa a atrair conversas mais profundas, relações mais sinceras, ambientes mais leves, porque o caos não encontra mais abrigo dentro de você. Isso é autocontrole, isso é estoicismo aplicado, e essa é uma das maiores provas de respeito que você pode oferecer a si mesmo. Não se deixar levar por qualquer tempestade. Afinal, você é o mar, profundo, calmo, vasto, e não uma poça agitada por qualquer pedra. O estoico não busca evitar os ventos. Ele aprende a ajustar as velas. Isso significa transformar cada situação, mesmo as mais desconfortáveis, em treino. Cada confronto vira um teste de firmeza. Cada não vira uma chance de autoconhecimento. Cada rejeição, uma oportunidade de fortalecimento, e cada pessoa difícil. Bem, essas são as melhores professoras de paciência. Quando você vive com essa mentalidade, nada te tira do eixo com facilidade. E é aí que você começa a viver não só com mais respeito, mas com mais leveza. Agora que você entendeu tudo, isso sobre frieza estoica, respeito, rejeição, autocontrole e verdade interior, talvez esteja sentindo aquele impulso de mudar, de aplicar, de praticar, de transformar, e isso é maravilhoso. Mas lembra, não precisa fazer tudo de uma vez. Começa pequeno, um não dito com firmeza, um silêncio consciente, uma decisão tomada por você e mais ninguém. Um momento de respiração no meio do caos. Pequenos passos, todos os dias. Porque é assim que o estoico caminha, com constância e propósito. E é assim que a transformação acontece. Tem momentos na vida em que a gente sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim, parece que as pessoas não te levam a sério. Você tenta ser educado, gentil, prestativo, tá sempre ali quando alguém precisa. Mas na hora que você precisa de algo, cadê todo mundo? Essa é a armadilha do bonzinho. É aquele ciclo silencioso onde você se doa, e no final sente que ficou para trás. O problema não é a bondade em si, é o excesso dela sem critério. E o estoicismo nos mostra que a verdadeira virtude não é ser agradável, é ser coerente com seus valores. A bondade, quando é cega, se transforma em submissão, e submissão não gera respeito, gera silêncio, gera cansaço. Sabe quando você diz sim, querendo dizer não? Ou quando topa um favor só para não parecer mal educado? Isso te corrói por dentro, e pior, isso vicia os outros. Vicia a te usarem como último recurso, como quem sabe que você nunca vai recusar. Só que cada vez que você faz isso, você se apaga um pouco. E ninguém respeita quem vive se apagando. O respeito nasce do contraste. Ele surge quando você mostra que sabe ser gentil, mas também sabe ser firme. Quando você oferece ajuda, com o coração aberto, mas tem coragem de dizer não quando precisa. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é entender que agradar todo mundo é impossível. E tentar fazer isso é um fardo que você não precisa carregar. Cada não que você aprender a dizer com calma é uma vitória interna, e cada limite que você coloca é uma semente de respeito plantada. O estoico sabe disso. Ele não se deixa manipular pelas emoções alheias, nem se sacrifica por aprovação. Ele vive com base na razão, no que é certo, não no que é confortável para os outros. E isso muda tudo. Tem gente que vai dizer que você mudou. E sabe o que isso quer dizer, na verdade? Que você parou de se deixar manipular. Que agora você tem uma postura. Que você não abaixa a cabeça por qualquer crítica. Isso incomoda. E tudo bem. Porque sua vida não é uma democracia emocional.
Você não deve satisfação para quem não respeita seus limites. O respeito que você quer dos outros começa no respeito que você tem por si mesmo. E isso exige coragem. Coragem de se colocar em primeiro lugar, não por egoísmo, mas por equilíbrio. A frieza estoica não é sobre ser insensível, é sobre ser seletivo com o que você permite entrar. É um filtro emocional que separa o que te fortalece do que só te desgasta. É olhar para uma provocação e pensar: isso não merece minha energia. É ouvir uma crítica e perguntar: isso me melhora ou só tenta me ferir? É o silêncio que responde por você. É a calma que desarma o conflito. E é nesse espaço que o respeito começa a brotar. Porque ninguém respeita quem se dobra a todo momento. Mas todo mundo percebe quando você se levanta de dentro para fora. Quando você começa a se posicionar, algumas pessoas vão se afastar. Mas respira fundo. Isso é parte do processo. O estoicismo ensina que não devemos temer a perda. Se alguém se afasta porque você decidiu se respeitar, então essa pessoa não fazia bem para a sua jornada. E tudo que não fortalece, enfraquece. Então sim, deixe ir. E siga com quem te valoriza pela sua verdade, não pela sua utilidade. Porque ser bonzinho, o tempo todo é se vender barato. E você vale muito mais do que isso. Talvez você tenha crescido ouvindo que ser legal com todo mundo é o certo. Que quem é bonzinho Deus ajuda, que ser firme é ser grosso. Mas olha, chega um momento em que você percebe que essa ideia é meio torta, porque quem se sacrifica o tempo todo, esperando que o mundo reconheça, acaba colecionando frustração. O estoicismo mostra que não é sobre o que você faz pelos outros, mas sobre o que você permite que façam com você. Não é sobre virar as costas para quem precisa, é sobre não se virar contra si mesmo só para agradar. Tem uma diferença enorme entre empatia e submissão. A empatia te conecta, a submissão te apaga, e quando você se acostuma a engolir tudo calado para evitar conflito, acaba perdendo a chance de ser quem realmente é. A frieza estoica te convida a encontrar esse ponto de equilíbrio. Nem tudo merece sua entrega total, nem toda bondade é saudável. Às vezes, dizer não é o maior gesto de amor que você pode ter com você mesmo. Porque quando você diz sim para o outro, negando a si, você está se colocando em último lugar numa fila que nem sempre anda. Agora pensa numa cena que acontece direto. Você faz de tudo para ajudar, resolve 1000 coisas que nem são sua responsabilidade. E mesmo assim, ninguém te valoriza, pior, cobram mais. Isso acontece porque quanto mais você dá sem limite, mais as pessoas passam a ver isso como obrigação, não como generosidade. O ser humano, no fundo, testa até onde pode ir. E se você nunca coloca um freio, eles seguem empurrando. Por isso, os limites que você impõe não são barreiras, são cercas de proteção. Quem te ama de verdade, entende e respeita. Muita gente acha que impor limite vai afastar as pessoas, mas na real é o contrário. Quem realmente importa se aproxima, ainda mais, porque sente que você tem uma base firme, e base firme atrai gente sólida. O estoico não vive em função dos outros, mas vive em harmonia com os próprios princípios. Ele sabe que agradar a todo custo é uma ilusão e que viver com propósito exige decisões difíceis. Às vezes, você vai decepcionar. Vai parecer frio. Vai ser mal interpretado, mas quer saber, isso é sinal de crescimento. Porque quem vive tentando agradar todo mundo acaba se perdendo de si. A partir do momento em que você começa a viver com mais firmeza, algo muda ao seu redor. As pessoas te olham diferente, não porque você ficou arrogante, mas porque agora você emana presença, sua fala tem mais peso, sua ausência é notada, sua opinião é considerada. E não é porque você se impôs com gritos ou exigências, é porque você começou a se respeitar em silêncio. E o respeito próprio tem esse poder invisível de reorganizar tudo ao seu redor. É como se você passasse a ocupar o espaço que sempre foi seu, mas que você cedia sem perceber. Mas calma, isso não significa virar uma rocha insensível. O segredo está na consistência, em ser alguém que acolhe, mas não carrega o que não é seu, que ajuda, mas também se ajuda,
que escuta, mas não se molda. A frieza estoica é a arte de proteger o que é essencial em você. É o jeito mais firme de dizer, eu também importo. E quando você vive assim, não só ganha respeito, você inspira. Porque no fundo, todo mundo deseja ser firme e tranquilo ao mesmo tempo. E você se torna a prova viva de que isso é possível. Tem uma hora em que você percebe que a pessoa que mais te desrespeitou foi você mesmo. Aqueles momentos em que você aceitou menos do que merecia, em que silenciou quando queria gritar, em que ficou quando o certo era ir embora. O estoicismo ensina que a primeira batalha acontece dentro da gente, e não é contra o mundo, é contra o nosso costume de se abandonar para manter os outros confortáveis. A frieza estoica não é sobre cortar laços à toa, é sobre cortar o excesso que nos prende. É sobre se escolher, mesmo que isso cause incômodo. Quando você começa a se observar com honestidade, percebe quantas vezes trocou sua paz por migalhas de aceitação. E dói perceber isso. Mas essa dor é boa. É o incômodo que antecede o crescimento. É quando você entende que estar em paz consigo mesmo vale mais do que estar em harmonia com todos. Porque nem toda harmonia é verdadeira. Às vezes, ela só existe porque você se calou. E o silêncio imposto sufoca. Já o silêncio escolhido liberta. O estoico silencia por sabedoria, não por medo. E então vem o desafio: agir diferente. Na prática, dizer não com firmeza, não se justificar o tempo todo, manter a postura mesmo diante do julgamento. É desconfortável no começo. Você vai se sentir estranho. Vai pensar se está sendo egoísta. Mas com o tempo vai perceber que isso é cuidado, é amor próprio. É você saindo da posição de coadjuvante da própria vida. A frieza estoica é esse escudo invisível que separa o que te alimenta do que te consome. E quanto mais você pratica, mais claro tudo fica. Em algum momento alguém vai se incomodar com essa sua nova versão. Vai dizer que você está diferente, que está distante, frio, arrogante. Mas não se abale. Lembre-se, quando você muda, você obriga o ambiente a se ajustar. Isso gera desconforto, mas é necessário, porque se todo mundo te trata como se você fosse sempre disponível, sempre acessível, e de repente você começa a se preservar, isso vai balançar estruturas. E tudo bem, quem realmente te quer bem vai se adaptar. Quem não quer vai embora. E isso é uma bênção disfarçada. Com o tempo você passa a entender que nem toda crítica merece resposta, nem toda cobrança merece atenção, e nem toda urgência é sua responsabilidade. Você começa a viver com mais leveza, não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de carregar o que não é seu. O estoico sabe que não dá para impedir que as pessoas tentem ultrapassar seus limites, mas dá para mostrar com ações onde esses limites estão. E quando alguém insiste, você não precisa explicar de novo. Basta manter sua posição. Firme, sereno, presente. E quanto mais você vive assim, mais percebe que o respeito vem. Ele não vem de elogios. Vem do silêncio das pessoas que antes tentavam te manipular. Vem da mudança de tom, da forma como te tratam. Vem da ausência de cobranças absurdas. Porque agora você tem uma base. Você não cede ao menor sinal de tensão. E isso muda tudo. A frieza estoica cria esse campo de força invisível. Você continua sendo você, mas ninguém mais atravessa sem ser convidado. Chega uma fase em que você não quer mais viver apagando o incêndio dos outros, em que você percebe que sua energia é limitada e que precisa ser investida no que realmente importa. Ser o resolvedor de problemas da turma pode até te dar uma sensação de utilidade no começo, mas depois vira uma prisão disfarçada. O estoico entende isso muito bem. Ele sabe que ajudar só é virtude quando não destrói quem ajuda, porque uma vela não ilumina nada se ela própria já se apagou. E você não foi feito para viver se apagando por ninguém. Existe uma diferença entre estar presente e estar disponível o tempo todo. Quem está presente oferece valor. Quem está sempre disponível vira recurso. E o problema de ser visto como recurso é que as pessoas esquecem que você também sente, também cansa, também tem limites. A frieza estoica
vem como um lembrete. Você não é a extensão da vontade de ninguém. Você tem uma vida, um tempo, uma missão. E seu papel não é agradar, é viver com propósito. Isso não é dureza. Isso é maturidade. Tem dias em que a vontade de sumir é só o corpo gritando por espaço, a mente pedindo sossego, o coração implorando por descanso emocional. Quando isso acontecer, ouça. Se recolha. Diga não sem culpa. O mundo não vai acabar se você se priorizar. Na verdade, é aí que o mundo começa a te ver de verdade. O estoico nos ensina que quem cuida da própria mente, cuida melhor dos outros também. Porque ninguém oferece clareza se vive na confusão. Ninguém ensina serenidade se está em guerra interna. E é nesses momentos de recolhimento que você se fortalece. Quando você decide que vai ouvir mais sua intuição do que os palpites alheios. Quando começa a confiar no seu julgamento. Quando entende que o silêncio também é uma resposta completa. Você não precisa mais se explicar. Sua vida fala por você. E quem quiser entender, que observe. Quem não quiser, que siga o próprio caminho. O respeito que você conquista nesse processo é sólido. Não vem de gritos. Vem de presença. Vem de postura. Vem de coerência. A partir daqui, cada escolha sua vira um manifesto. Cada limite que você impõe diz: eu me respeito. Cada vez que você se afasta de um ambiente tóxico, você está dizendo ao mundo que não aceita menos do que merece. O estoico não vive em busca de aceitação. Ele vive em paz com quem é. E essa paz vale mais do que qualquer validação externa, porque a opinião dos outros muda, mas seus princípios, esses permanecem, e são eles que te sustentam quando tudo balança. A frieza estoica é, no fim das contas, a escolha de viver com dignidade, de não se curvar por aplausos, de não se calar para manter o conforto alheio, de não aceitar relações que só funcionam quando você se diminui. Ela é esse escudo invisível que protege o que há de mais precioso em você, sua identidade. E quem vive com identidade firme, incomoda, mas também inspira. E esse é o tipo de respeito que não se pede, se impõe com atitudes. Repare como o mundo te trata diferente quando você começa a agir com mais calma e mais firmeza. É quase como se, de repente, sua presença pesasse mais. As pessoas notam. Não sabem explicar o que mudou, mas sentem. E não é porque você falou mais alto, é porque você falou menos, mas com mais clareza. É porque você deixou de ceder, em nome da paz, e passou a defender sua paz com firmeza. O estoico entende que postura não é arrogância, é identidade. E quando você assume a sua, o mundo responde à altura. Tem um poder imenso em não depender da aprovação alheia. É como se, de uma hora para outra, você se libertasse de uma corrente invisível. Porque viver esperando o aval dos outros é como andar com uma coleira emocional no pescoço. E o pior, uma coleira que você mesmo coloca. Mas quando você tira, você começa a caminhar diferente, mais leve, mais inteiro. Você começa a fazer escolhas que fazem sentido para você, e não para agradar o mundo. O estoicismo nos convida a isso, a viver com base na razão, não na carência. Só que viver assim exige coragem, porque você vai dizer coisas que ninguém quer ouvir. Vai tomar decisões que nem todos vão entender. Vai se afastar de situações que antes pareciam normais. Mas tudo bem, porque você não está buscando ser compreendido, está buscando ser fiel a si mesmo. E isso, a longo prazo, vale mais do que qualquer aprovação instantânea. A frieza estoica é esse jeito sóbrio de viver, sem precisar provar nada, sem precisar convencer ninguém. Apenas vivendo com integridade. E isso basta. E tem uma beleza especial em observar sua própria evolução, em ver que antes uma crítica te desmontava, e agora você respira e segue, que antes um olhar de reprovação te travava, e agora você caminha com a mesma firmeza, que antes você se perdia tentando caber no mundo, e agora o mundo que se ajuste. O respeito que você conquista quando se respeita não tem barulho, mas tem peso, tem presença, tem raiz. E ninguém arranca algo que foi fincado na base da consciência. A serenidade não é ausência de emoção,
é domínio dela. E esse domínio começa com pequenas decisões. Não responder na hora da raiva. Não tomar partido em toda discussão. Não se jogar em todo conflito. O estoico não é frio porque não sente. Ele é sereno porque sente e escolhe como agir. Ele não se deixa levar. E essa escolha consciente, feita todos os dias, é o que o torna forte. Forte de verdade. Forte no silêncio, na pausa, na decisão ponderada. Porque quem domina a si não precisa dominar ninguém. À medida que você for vivendo assim, vai notar que seu círculo muda. Gente que só estava ali pelo seu sim fácil vai sumir. Gente que se alimentava do seu esforço exagerado vai estranhar sua nova firmeza. Mas outras pessoas vão chegar. Pessoas que respeitam, que somam, que te veem de verdade. Porque quando você vive com verdade, começa a atrair relações mais sinceras. E isso é uma das maiores recompensas dessa jornada. A frieza estoica afasta os aproveitadores e abre espaço para quem realmente importa. A essa altura, você já entendeu que ser bonzinho o tempo todo não te leva onde você merece estar. Que tentar agradar todo mundo é como encher uma peneira com água, inútil e exaustivo. A frieza estoica, ao contrário do que parece, não te torna uma pessoa fria, te torna uma pessoa firme. E firmeza é o que constrói respeito. O mundo testa quem não se posiciona, e quem não sabe se colocar, acaba sendo colocado de lado. O estoicismo te ensina a ser o piloto da própria vida, não um passageiro que vive mudando de lugar para caber nos bancos dos outros. E quando a gente entende isso, muda tudo. Você passa a falar menos desculpa sem motivo. Passa a dizer não sem ficar justificando demais. Passa a priorizar o que te fortalece. E, curiosamente, quanto mais você se posiciona, mais você percebe que não perdeu nada, só deixou para trás o que nunca te respeitou de verdade. A vida começa a ganhar contornos mais nítidos. O tempo rende mais. A cabeça pesa menos. E você se sente inteiro, porque agora tudo que te cerca tem coerência com o que você acredita. Essa transformação é silenciosa. Não tem aplausos. Não tem troféu. Tem, no máximo, uma paz diferente quando você deita a cabeça no travesseiro. Um orgulho calmo por ter sido fiel a si mesmo. E esse tipo de orgulho não depende de curtidas, nem de likes, nem de aprovação. Ele nasce ali, no íntimo, no olhar que você lança para o espelho, sabendo que, apesar das pressões, você escolheu a verdade, a sua verdade. Isso sim é respeito. O resto é barulho. Agora é contigo. A frieza estoica não se aprende só ouvindo, se aprende vivendo. Começa pequeno, um não hoje, um silêncio firme amanhã, uma escolha que te honra depois. E assim, aos poucos, você deixa de ser o bonzinho que todo mundo usa, para se tornar a pessoa que inspira, que impõe respeito sem precisar forçar. Isso não é se afastar dos outros, é se aproximar de si mesmo. E quando você se encontra, o mundo inteiro muda de tom. Porque quem vive com verdade não aceita mais ser decorativo na vida de ninguém. Você merece viver com leveza, com clareza, com firmeza. Merece ser visto, ouvido, respeitado. Mas isso só vai acontecer quando você der esse passo de dentro para fora. O passo de quem não quer mais agradar, quer viver. De quem não quer mais se explicar, quer se expressar. De quem não quer mais ser a versão que os outros aceitam, quer ser a versão que faz sentido para si. E quando você toma essa decisão, não tem volta. Porque o gosto da liberdade, esse gosto é impossível de esquecer. Essa jornada é sua. Mas você não está sozinho. Aqui, nessa comunidade do estoicismo racional, estamos todos aprendendo, juntos, um passo de cada vez, um vídeo de cada vez, uma transformação de cada vez. Porque ser estoico é também ser irmão. E é fortalecendo uns aos outros que seguimos mais fortes. Então escreve aí nos comentários, sou estoico. Isso é mais do que uma frase. É um compromisso com sua evolução. E se puder, compartilha esse vídeo com alguém que esteja precisando de clareza, força e direção. Às vezes, uma simples mensagem muda o rumo da vida de alguém, e você pode ser esse mensageiro. Curtiu? Se inscreva no canal,
Deixe seu comentário e compartilhe.